Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mica e começamos mais uma retrospectiva de ano. Chegou dezembro e oficialmente começamos a relembrar os livros lidos ao longo desses 12 meses. 2024 foi um ano muito difícil, foi um ano de muitas mudanças, mas eu até que consegui me superar e ler bastante livros, apesar de que boa parte do tempo eu tive alguns probleminhas, mas a gente tá aqui para falar sobre os melhores livros de 2024. Eu resolvi fazer um top 10 do 10º ao primeiro lugar para comentar com vocês sobre essas histórias. E foi relativamente difícil e fácil ao mesmo tempo escolher, porque teve poucos livros que eu dei notas de 5 estrelas, poucos livros que eu favoritei de fato, mas um ou outro teve que sair dessa lista e eu tive que escolher apenas 10 títulos pra gente comentar no vídeo de hoje. Esse é o primeiro vídeo oficial da nossa retrospectiva literária. A gente vai ter mais vídeos nesse tema ao longo da semana, eu espero demais que vocês gostem. Então já vai dando like, se inscreve aqui abaixo no canal, a meta de bater 9 mil inscritos já está quase aí. E não esqueça de hypar o vídeo, porque assim vocês ajudam bastante o canal a ser compartilhado. Mais pessoas vão ver esse vídeo e assim a gente vai crescer. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Como eu disse pra vocês, eu escolhi 10 títulos pra gente comentar hoje. Eu misturei fantasia e romances. Na verdade, eu queria fazer um vídeo separado sobre cada título, cada gênero. Mas eu acho que trazer um top 10 é mais compacto, é mais fácil. E assim eu posso falar de todas essas leituras de uma vez só. Espero demais que vocês gostem e me acompanhem aí ao longo desse vídeo. Inclusive, peço pra vocês também ir comentando se você já leu algum desses livros. Quais foram seus livros favoritos do ano até o momento? Será que foi algum livro que eu te indiquei esse ano? Quero muito saber, então fica à vontade para comentar. Em 10º lugar, não poderia ser outro, A Aurora Ascende. Esse foi meu primeiro contato com a escrita de ficção científica. Eu nunca tinha lido nada nesse gênero. Eu me sentia muito burra, muito, assim, não entendedora da temática para poder ler um livro de ficção científica. Mas esse foi o primeiro livro que eu li no ano e o livro que eu queria sair da zona de conforto. Eu queria começar o ano de 2024 lendo algo diferente. E ainda bem que eu fiz isso, porque essa leitura foi extremamente prazerosa. É uma história que traz a galáxia como seu palco de fundo. Aqui nós temos um esquadrão de cadetes formados por jovens muito diferentes e os piores jovens da academia. E eles se veem em uma missão para salvar o universo de um perigo que está se aproximando. A Aurora Ascende é o primeiro livro de uma trilogia e ele é bastante introdutório, mas ao mesmo tempo ele te situa muito rapidamente onde você tá na história, quem são os personagens e para onde ela tá indo. Se eu não me engano, são 6 personagens que narram a história, então a gente tem um ponto de vista de cada um deles. E todos eles são jovens entre os seus 18 e 19 anos, então a narrativa é muito acessível, muito fácil da gente entender, da gente se comprometer. E mesmo não entendendo nada de ficção científica, os autores, eles não transformaram na história em uma aula, sabe? Eu consegui entender as referências, mesmo que em algumas outras eu fiquei um pouco perdida, mas ainda assim foi super fácil, muito prazeroso. O livro de jovem adulto que traz ali seus personagens em uma saga que vão se descobrindo, eu simplesmente adorei. Comecei o ano com o pé direito, porque esse livro foi maravilhoso e eu não vou cansar de indicar ele pra vocês, apesar de não ser o foco aqui do canal. Eu sempre prezo em indicar romances, fantasias, mas A Aurora Ascende, gente, é maravilhoso. E se você quer ler algo diferente, tá começando também na ficção científica, começa por esse livro, porque eu achei muito fácil de ler, muito, assim, muito gostoso mesmo. Você não fica perdido na história, entende? Então é uma boa opção para quem tá iniciando como eu. Nono lugar foi um livro que eu não sabia se eu colocava na lista ou se eu tirava e colocava outro, porque foi um livro que eu literalmente adicionei tem poucos dias na lista de favoritos, que é o Wild Eyes, da Elsie Silver. A Elsie Silver, ela se consagrou uma das minhas autoras favoritas desse ano, todos os livros que eu leio dela, mesmo não amando todos 100%, eles sempre me preenchem, porque são histórias que me prendem do início ao fim, são narrativas fáceis, com personagens extremamente carismáticos, que a gente
se identifica facilmente. E o Woody Wise foi uma das minhas últimas leituras, nos seus 45 minutos do segundo tempo, conseguiu o posto aí para entrar nessa lista de 10 livros favoritos do ano, porque, nossa, esse livro foi maravilhoso. Aqui nós temos uma personagem que é a Skylar, ela é uma cantora country que tá passando por um problema. Ela fez algumas descobertas que a decepcionaram bastante, que trouxeram muitas inseguranças, muita crise sobre quem ela é de verdade, qual é o papel da música na sua vida. E para encontrar essas respostas, ela resolve criar um álbum do zero, um álbum bem diferente de tudo aquilo que ela fez. E para isso, ela parte para uma cidadezinha muito pequena no Canadá para se encontrar com o Ford, que é o dono da gravadora que ela vai produzir o álbum. Quando ela chega lá, ela descobre que não tem ainda lugar para ela ficar, porque a gravadora ainda não está 100% instalada. E a pessoa que vai ceder um lugarzinho ali para ela ficar durante esse tempo ali é o Weston, que mora ao lado da gravadora. O Weston é um pai solteiro, criador de cavalos, aquele homem da fazenda, e ele é um homem muito resolvido consigo mesmo. A única coisa que ele não gostaria na vida dele é se envolver com uma pessoa que provavelmente vai embora muito rápido, até porque ele não quer que os filhos dele se apeguem e depois tenham que acabar vendo a mulher indo embora de sua vida. Então ele é um homem de mais de 30 anos que não namora, que não tem relacionamentos sérios por causa disso. Só que ele vai se ver ali com a Skylar, que é esse mulherão, essa mulher incrível, a sua estrela favorita. Ele adora as músicas dela e ela tá ali muito próxima, passando por uma crise, e ele vai ajudar ela em alguns momentos. E isso vai também deixar as coisas um pouquinho mais confusas em relação ao sentimento dos personagens. É um livro que eu simplesmente amei, gente. Amei, assim. Eu sabia que seria 5 estrelas e eu cheguei em 50% e eu tinha isso na minha mente, sabe? Não tem nada no livro, assim, que eu diria pra vocês que eu mudaria, que eu faria diferente. Eu acho que a autora, ela trouxe poucos elementos, mas ela conseguiu trabalhar com eles de maneiras excepcionais. Eu amei o foco que ela deu na protagonista, trazendo as suas mágoas, as suas inseguranças. A gente tá vendo não somente uma mulher, mas uma mulher que é famosa, que lida com a fama desde muito cedo. Então foi muito legal ver como ela gestionou essa crise, absorvendo essa dor, mas também a usando para crescer, para se desenvolver. Eu amei demais essa protagonista, mas o meu coração ficou com o Weston. Gente, eu amo personagens que são rústicos, de cidade pequena, que trabalham em fazenda, e ainda mais ele é pai solteiro. Ai, gente, é perfeito, assim, tipo, o match perfeito. Eu acho que a autora, ela trouxe todos os elementos que eu amo em uma boa história mesmo. Eu adorei esse livro e por isso que ele tinha que entrar na lista dos melhores do ano. Inclusive, fiz resenha recentemente, eu acho que foi o último vídeo que saiu, tá? Então eu recomendo vocês assistirem para quem se interessar. Em oitavo lugar, eu escolhi um livro que eu fiquei também na dúvida em qual posição eu colocaria ele, mas eu acho justo ele estar em oitavo lugar, porque foi um livro que eu também simplesmente amei do início ao fim, que é My Dark Desire. Esse é o segundo livro de uma série das autoras conjuntas, a L.J. e a Parker. São autoras que eu já conheço o trabalho, que eu gosto muito da escrita. O primeiro livro é Meu Romeu Sombrio, e eu tinha gostado muito dele, apesar das atitudes dos personagens terem me irritado um pouco, mas em My Dark Desire, gente, eu não tive nenhum problema, nenhuma queixa, assim, nada que me fizesse, sabe, questionar a história. Muito pelo contrário, eu embarquei nessa leitura de coração aberto, mergulhei na história dos personagens, fiquei totalmente envolvida com o relacionamento deles. Ai, tudo nesse livro é maravilhoso, eu quero muito que vocês leiam. Tenho certeza que a editora vai trazer ele no ano que vem, então fiquem de olho. Aqui nós vamos conhecer 2 personagens que são extremamente diferentes, de mundo muito diferentes. De um lado, nós temos um herdeiro de um conglomerado, uma pessoa extremamente rica e que precisa se casar. Ele vem de uma família tradicional chinesa ou é coreana, eu não lembro muito bem, tá, gente, mas acho que é chinesa. E a mãe dele tá colocando pressão para que ele se case com a filha de uma conhecida. E do outro lado, nós temos uma jovem que acaba de perder o seu pai, que tá passando por grandes problemas emocionais, e ela luta aí constantemente com a
madrasta e com suas minhas irmãs, que não ajudam em nada na casa, que na verdade sempre colocam ela pra baixo, fazem ela de gato e sapato. E ela tem um pingente que o pai dela deu pra ela. O pai dela gostava de colecionar certos objetos, só que quando ele morre, a madrasta dela pega o pingente e vende para o personagem, né, o mocinho, porque o pai dele também colecionava objetos valiosos e ele tinha o outro par do pingente, então ele queria juntar os dois. Só que esse colar era a única lembrança que essa menina tinha do pai e ela quer ele de volta, então ela resolve se infiltrar na casa dele no dia que ele tá dando uma festa para escolher uma noiva e roubar o colar de volta. Gente, um caos, porque ele acaba vendo ela e os dois entram ali num jogo de xadrez excitante e maravilhoso. O nosso personagem, que é o Zack, ele tem um problema, ele não gosta de ser tocado por causa de um acidente de carro que ele sofreu. E ele é uma pessoa extremamente fria, ele não sente emoções, é um cara que realmente não se abre, tem muita dificuldade de se envolver emocionalmente com outras pessoas, até mesmo seus melhores amigos têm essa dificuldade de entendê-lo, mas vai ser a mocinha que vai começar a descongelá-lo, meio que literalmente. Ai, gente, eu amo esse livro é muito bom. É aquele romance de gato e sapato, tem uma grande tensão sexual entre os dois personagens, só que eles são de mundos diferentes. Ela vem de uma família pobre, que teve uma certa ascensão porque o pai dela tinha uma empresa, e ele vem de uma família extremamente rica, que faz casamentos que ajudem a família, então são mundos muito diferentes. Eles sabem que o relacionamento entre eles não pode acontecer, mas ele vai fazer de tudo pra tê-la na sua vida, e ele contrata ela como sua governanta, então ela vai começar a trabalhar na casa dele e, ai meu Deus, é caótico, é gostoso, é um romance extremamente prazeroso. Eu tinha, como falei pra vocês, gostado demais do primeiro volume, mas esse daqui, gente, conseguiu superar todas as minhas expectativas. É o melhor casal, na minha opinião, até o momento. E foi aquele livro que eu surtava a cada interação do casal. Eu ficava eufórica, gritando, ai, eles são perfeitos. Foi nesse nível que eu fiquei, então isso pra mim já é um grande indicativo de que é uma boa leitura. Eu recomendo demais, se você gosta da escrita dessas duas autoras, gente, leiam, vocês vão amar My Dark Design. Em sétimo lugar, também foi difícil escolher onde esse livro ficaria na posição, porque eu amei muito ele, eu gostei demais, só que tem outros que acabaram entrando aí nessa lista e ele ficou para a sétima posição, mas isso não quer dizer que ele não seja incrível, tá, gente? Só tô dizendo aí pra vocês que foi difícil realmente escolher qual lugar ele ficaria. Eu tô falando de Caçador Sem Coração. Essa é uma romantasia focada em bruxas e fazia muito tempo que eu não lia livros com essa temática e livros que tivessem uma história tão fluida, tão fácil de você absorver, que se passasse em uma época diferente dos demais livros de fantasia. Então, pra mim, foi um livro extremamente gostoso de acompanhar, com personagens muito interessantes e me deu aquele ar de saudade de romances de época, porque a história é ambientada meio que, tipo na era vitoriana. Não sabemos exatamente qual é o ano em que se passa a história, mas a gente tem ali uma mocinha que vem da alta sociedade e ela tá na idade de se casar. Então, mesmo que a gente não saiba o ano, lembra ali os moldes dos romances de época por causa da sociedade que é retratada. E essa mocinha, ela é uma bruxa, mas ela se esconde dentro da alta sociedade, né? Porque ela vem de uma família muito influente, muito importante. E ela finge ser uma menina extremamente supérflua, fútil, que só gosta de fofocas e bailes. Porém, de noite, ela se transforma na Mariposa Escarlate, que é uma pessoa que ajuda as bruxas a fugirem dos guardiões. Esses guardiões são aqueles que capturam as bruxas, então eles são os inimigos das bruxas, e ela faz de tudo para ajudar as suas irmãs de forma que ela não seja descoberta. E aí, o que acontece na história? Nós temos o Gideon, que é o líder da guarda, e ele tá desconfiado dessa mocinha. Ele começa a suspeitar de que ela possa ser a Mariposa Escarlate, e ele resolve entrar ali meio que no seu séquito de admiradores, fazer parte ali dos seus amigos para tentar descobrir essa
informação. Ao mesmo tempo que ela tá procurando uma pessoa, uma bruxa que foi amiga da sua avó, e as únicas pessoas que poderiam saber onde está essa bruxa são os guardiões. Então ela resolve seduzir o líder, que é o Gideon, para poder ter acesso a essa informação. E aí, basicamente, os dois personagens vão tentar enganar o outro para colher os louros, né, dessa investigação, ao mesmo tempo que o romance vai acontecendo. Aqui ganha quem sabe mentir melhor, quem sabe esconder melhor as coisas. E a gente vai acompanhando esse casal se enredando na vida um do outro, ela quase sendo descoberta por ele deixando algumas pistas sobre o seu trabalho para ela, ao mesmo tempo que eles vão se desencontrando e vão começando a pensar, talvez ela não seja a mariposa, ou talvez ela seja assim. É aquela história que você fica assim, vidrada para saber o que vai acontecer. Será que ele vai descobrir como que as coisas vão se desenrolar quando ele enfim perceber que ela é uma bruxa? Gente, romance proibido, fantasia da melhor qualidade. Eu amei esse livro. Eu achei ele extremamente gostoso. É uma história jovial, é uma história que não tem tanto hot, sabe? Não tem essas coisas. É uma fantasia realmente do início ao fim, mas bastante focada no romance, na interação romântica entre os personagens, que até demora pra acontecer, mas é aquele romance que a gente adora acompanhar o desenvolvimento, porque tudo é muito lento, tudo é muito devagar, e a gente fica preso na dinâmica entre eles. Eu adorei esse livro, ele tinha com certeza que entrar nessa lista, e eu tô doida pela continuação, porque o livro ele para em um momento assim muito importante, deixa a gente com o coração aflito, e eu preciso muito de respostas. Se você ainda não leu Caçador Sem Coração, fica a recomendação, porque esse livro é maravilhoso. Em sexto lugar, nós temos The Blood We Crave, parte 1 e parte 2, porque ambos os dois livros foram simplesmente maravilhosos. Para quem não conhece, esses livros fazem parte da série Hollow Boys, é uma série que eu já comentei com vocês aqui no canal, de Dark Romance, que traz um grupo de amigos que vão tentar se vingar e descobrir mais a respeito da morte muito misteriosa de uma amiga do grupo. Cada livro acompanha um personagem, então a gente vai acompanhar a história deles, os seus interesses amorosos acontecendo paralelamente à investigação que está ocorrendo a respeito dessa morte. The Blood You Crave é o terceiro e o quarto livro dessa série, e é importante que, se você for ler Hollow Boys no futuro, você tenha que ler eles seguidamente, porque um plot lá no início do primeiro livro vai se desenrolar no segundo, e um plot do segundo vai se desenrolar no terceiro, e assim sucessivamente. É uma série que, infelizmente, você precisa ler um atrás do outro, mesmo que você não tenha tanto interesse assim em determinadas histórias. Mas para você não levar spoiler, para você ter a experiência completa, essa é a dica que eu te dou. E falando um pouquinho mais sobre The Blood You Crave, né, a gente vai conhecer o Thatcher e a Lyra. Eles são personagens que eles não se dão bem, tá, gente? Ela é a melhor amiga do namorado do melhor amigo dele. Basicamente é isso. Só que eles têm uma história muito mais profunda do que apenas serem conhecidos e terem amigos em comum. O pai dele era um serial killer. E ele matou a mãe dela, na frente dela. Só que depois disso, ela cresceu e virou stalker dele, porque ela ficou totalmente obcecada por ele. Então é basicamente isso, entendeu? É esse romance que a gente vai ter aqui. Gente, que livro! Que livro maravilhoso! Nossa, eu amei. É com certeza pra mim o melhor livro da série. Sim, claro, tem o do Silas. Mas eu ainda amo muito Thatcher e Lyra, porque eles são um casal extremamente improvável. É aquele casal digno de Dark Romance, psicótico, com muita obsessão, muita loucura, um desenrolar lento, mas ao mesmo tempo intenso, cheio de faíscas, muitas camadas. Gente, sério, que livro maravilhoso. Ele entrou aqui no meu hall de melhores leituras, mesmo eu não dando 5 estrelas para ele, porque tem ali questões de desenvolvimento, de coisas que eu acho que a autora poderia dar uma melhorada, mas a história, o romance, tudo que envolve esses dois é digno de um filme, sabe? É incrível. Eu adorei esses livros, eu indico demais você ler toda essa série, mas o meu coração pertence muito a Thatcher e Lyra, e ganhou aqui então o nosso 6º lugar. Em quinto lugar,
lugar, nós temos um dos únicos livros de edição física que eu li esse ano, que é A Guarda-Costas. Gente, que livro maravilhoso! Esse livro aqui definitivamente foi um dos que me tirou da ressaca literária. Esse ano foi um ano muito difícil, eu falei pra vocês, muitas mudanças, meu ritmo de leitura oscilou bastante e eu precisava muito de uma história que fosse viciante, que me deixasse extremamente presa, que me influenciasse a ler. E A Guarda-Costas foi esse livro pra mim. Essa é uma comédia romântica sem hot, tá? Já vou deixar isso claro pra vocês. Aqui a gente vai conhecer a Hannah Brooks. Ela trabalha pra uma empresa que faz a guarda de pessoas físicas e ela é contratada pra fazer a guarda de um ator de Hollywood, o Jack. O Jack é um ator super consagrado na indústria, apesar dele não estar fazendo tantos filmes assim. E aí ele descobre que a mãe dele está doente e para isso ele precisa viajar pro Texas para visitá-la. Só que ele não é qualquer pessoa, ele é um famoso que tem uma cara super conhecida, muitos fãs, e também precisa de alguém que faça sua guarda, até porque ele tem uma stalker que tem mandado mensagens um tanto problemáticas. Essa pessoa tem dado uma certa ameaçada nele. Só que para não alarmar a família dele, que já está passando por esse problema da mãe estar doente, ele resolve contratar uma guarda-costas mulher para que ela possa fingir ser a sua namorada. Então, além da Hannah fazer a segurança dele, ela também vai ter que fingir ser a sua namorada. Eu amei esse livro, assim, gente, foi maravilhoso, foi uma escrita extremamente gostosa, prazerosa, que me trouxe muitas reflexões, porque como é um livro que não foca no hot, ele foca mais no desenvolvimento da mocinha. Ela tem suas questões emocionais, ela tem ali alguns problemas, né, familiares que a gente vai ver sendo retratado ao longo da leitura. E eu acho que focar nesse ponto fez com que eu entendesse muito essa personagem e me identificasse muito com ela em certos aspectos. Por isso que eu gostei tanto dessa história. O romance é um romance também super gostoso, ele é leve, ele é fácil de acontecer. Não é aquele livro com muito drama, que é pesado, muito pelo contrário. É uma história extremamente fluida, com personagens carismáticos e definitivamente me tirou da ressaca literária, por isso que está aqui na nossa lista. E eu amo esse livro, foi um dos meus livros favoritos desse ano e eu recomendo muito que vocês leiam também. Chegamos no top 4, gente. Meu Deus, quantos livros a gente já falou. Ainda falta falar mais de 4. Pois é, esse livro que eu escolhi para estar aqui nesse quarto lugar foi um livro extremamente especial. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele, mas ele me surpreendeu e foi um dos livros mais sensíveis que eu li esse ano, que com certeza me trouxe muitas reflexões. E eu tô falando de Antes de Te Ver. Antes de Te Ver foi uma leitura, gente, muito diferente, assim. É um romance, mas é um romance mais dramático, tá? Os personagens principais se conhecem no hospital, na enfermaria do hospital. O mocinho, ele sofreu um acidente, ele perdeu metade da perna, ele teve que amputar. Então ele tá tentando lidar com essa nova realidade, enquanto a mocinha, ela sofre um acidente no ambiente de trabalho, um incêndio acontece e ela tem boa parte do seu corpo e do seu rosto desfigurado. E diferente dele, que tá passando por essa situação tão difícil de uma maneira um pouco mais leve, aparentemente, porque ele é um homem extremamente divertido, que sempre tenta ver o copo mais cheio, uma pessoa que sempre tenta ser mais otimista, ela não tá sabendo lidar muito bem com isso. Ela ainda não conseguiu se ver no espelho, ela tem medo do que ela vai encontrar, então ela tá sofrendo ali muitas crises de identidade, dela não saber se ela deveria ter sobrevivido, às vezes ter morrido seria a melhor opção para ela naquele momento. Ela tá realmente muito fragilizada emocionalmente e fisicamente, e ela vai levar um pouquinho mais de tempo para lidar aí com essa nova circunstância. Pois bem, acaba que ela se torna vizinha do leito dele. Eles vão estar ali um do lado do outro, só que eles têm uma cortina que os separa. E vai ser através dessa cortina que eles vão ter o primeiro contato. Eles vão começar a conversar um com o outro, vão começar a se abrir, na verdade ele vai, né, meio que forçar ela a se abrir, a conversar mais com ele, e assim a gente vai vendo esses dois personagens tão diferentes, mas frágeis ao mesmo tempo, contando um pouco mais sobre si mesmos, sobre as suas vivências e mostrando como eles estão lidando aí com esses acidentes. É um romance que não é romântico, sabe? Eu sempre gosto de dizer isso sobre esse livro, porque você pode imaginar que seja uma história de superação,
incrível, onde os personagens vão se apaixonar loucamente, vão ficar... Mas não é isso, entende? É um romance que fala muito mais sobre você superar um trauma, algo muito difícil na sua vida, tendo o apoio certo, tendo as pessoas certas. Ambos os personagens têm ali suas camadas e a gente vai se apaixonar por cada um deles de maneiras diferentes, mas ver eles se conectando, né, tendo uma amizade e conversando também com todas as pessoas da enfermaria, os outros pacientes que estão ali naqueles leitos de hospital, é muito interessante. É um livro muito diferente de todos aqueles que eu li ao longo desse ano, e por isso que me marcou tanto. Ele conversou demais comigo. Eu não achei que eu fosse conseguir ler por causa dessa carga dramática, porque eu achei que fosse um livro pesado, só que como a autora escreveu, como ela distribuiu a história em capítulos curtos, alternados entre os personagens, é fácil de você absorver, é fácil de você ler, e foi um livro definitivamente maravilhoso, 5 estrelas. Eu amo Antes de Te Ver, tem resenha aqui no canal e eu recomendo demais que vocês leiam, porque foi um livro incrível. Eu acho que ele mudou muito o meu pensamento a respeito de certas situações e trouxe uma perspectiva diferente dos romances que eu normalmente leio. Então foi uma leitura maravilhosa, eu recomendo muito se você ainda não leu, se você quer se emocionar, se você quer chorar. Esse livro aqui é perfeito para isso. Bora pro nosso top 3? Gente, tá começando a ficar escuro aqui, então eu peço pra vocês desconsiderarem que a imagem tá ficando mais escura, eu tenho ciência disso. Vamos lá então para o top 3, que assim... O primeiro e o segundo lugar foi fácil de escolher. Agora, o terceiro foi difícil, porque tinha muitos livros que eu poderia colocar em terceiro lugar. Mas o livro que eu escolhi, ele me marcou muito por causa da temática, por causa do tema que a autora resolveu trabalhar em uma história que você não espera que ela fale sobre isso. O livro que ficou em terceiro lugar é Lições sobre Afogamentos, da Ava Reid, eu acho que é assim. Acho que é assim o nome dela. Gente, que livro maravilhoso. Primeiramente, vamos comentar da capa, que é simplesmente divina. É maravilhosa. Eu simplesmente amei. Já tinha ficado com muita vontade de ler por causa da edição, que tá impecável. Mas a história é incrível. Tem uma ambientação, tem, assim, uma coisa que te prende, que constrói o mundo, assim, de maneira fenomenal. Nessa história, nós vamos conhecer a Effie, que estuda em uma universidade. E ela é apaixonada por livros, mas ela estuda arquitetura. E acontece que um dos seus autores favoritos da vida, que escreveu a sua saga de livros favorita, acaba de falecer. E a família dele quer reformar a mansão desse autor, né, onde ele viveu boa parte da sua vida. Então eles lançam um concurso para que os estudantes de arquitetura se inscrevam para fazer a planta da reforma da mansão que vai acontecer. E a Effie se inscreve e os desenhos dela são escolhidos. Então ela acaba indo viajar para a mansão do seu autor favorito para poder fazer o desenho final e assim iniciar as obras de reforma nessa mansão. Só que quando ela chega lá, ela vai ver, gente, uma mansão caindo aos pedaços. Ela sabia que a mansão provavelmente não estava assim nos seus melhores momentos, mas ela não imaginava que a mansão estaria tão debilitada. E ela fica se questionando, tipo, nossa, como que chegou nesse ponto, sendo que esse autor era tão renomado, era tão rico, tinha tantas homenagens a respeito dele, a sua morte foi, assim, muito impactante para aquele, né, para aquele território ali onde ele nasceu. Por que que a família dele está vivendo sobre essas condições? E ela vai, então, entrando na mansão e ela vai começando a ver que tem coisas muito esquisitas acontecendo ali. Inclusive, já tem uma outra pessoa da universidade instalada na mansão, que é um aluno de literatura. Ele estava fazendo uma pesquisa, tipo um TCC, sobre esse autor e a autoria das suas obras. Ele não acredita que esse autor escreveu os livros que ele disse que escreveu e ele quer confirmar essas suspeitas no seu trabalho de pesquisa. Então ela vai ficar contra esse aluno e vai fazer de tudo para que ele não manche a reputação do autor favorito dela. Mas nada estava preparando para as descobertas que ambos vão fazer ao longo da estadia que eles vão ter ali naquele lugar. Lições sobre Afogamentos é muito
muito mais do que essa premissa básica que eu dei pra vocês, tá? Porque é uma fantasia dark academia, é uma história que tem muito mais camadas do que eu disse pra vocês, porque é difícil falar sobre todos os elementos que a autora vai trazer nesse livro, porque também tem féricos, questões sobre religião, assim, é muitas coisas que a autora resolveu trabalhar nesse livro, por isso que é um livro que tem muitas camadas e ele demora mais pra acontecer, sabe? No início da leitura eu tava muito perdida, porque ela cria um universo tão rico em detalhes que chega a ser demais, você não consegue entender muito bem o que ela tá falando. Mas depois que você consegue mergulhar superficialmente ali no início da história, entender um pouquinho mais assim o que ela tá querendo, né, descrever, nossa, parece que a trama te fisga. Gente, é impossível assim, você começa o livro pensando numa coisa e termina ele lá no fundo sabendo outra. É um livro muito, muito, muito diferente dos livros que eu li. Um dark academia, assim, de prato cheio, com muitas referências do gênero. Pra quem gosta, eu acho que esse livro aqui é perfeito também. E ele traz temas, assim, muito necessários, muito importantes. Questões sociais e principalmente questões envolvendo mulheres e homens. Protagonismo da mulher ali na universidade, nos seus trabalhos, o quanto o papel da mulher em relação ao homem sempre é inferiorizado. Gente, tem questões que a autora levanta que são incríveis, muito bem abordadas, muito bem exploradas, e são tramas que vão se fazendo e que você não percebe até que ela tá ali na sua cara, sabe? Então foi um livro que me prendeu, demorou um pouquinho pra acontecer, mas quando aconteceu foi incrível, foi maravilhoso. Eu amei as temáticas, amei o romance, que não é tanto, mas foi pontual, foi importante pra acontecer. Também tem resenha aqui e eu indico demais, mereceu muito o terceiro lugar, por isso que eu coloquei ele nessa lista de melhores livros do ano e recomendo demais vocês fazerem essa leitura também. Como eu disse pra vocês, o segundo e o primeiro lugar foram os mais fáceis de escolher, porque foram livros que eu simplesmente amei. E pra mim não poderiam ser outros, porque foram livros que eu amei tanto, foram tão óbvios nesse sentido, que realmente mereciam estar aqui. Em segundo lugar, nós temos A Aprendiz do Vilão. Ai, gente, que livro maravilhoso! Sério, ele foi perfeito, foi perfeito. Eu não imaginava gostar tanto mais desse segundo livro do que o primeiro. O primeiro eu gostei bastante, não foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu tive ali algumas dificuldades no início da história, então foi um livro que sim, eu amei, eu gostei bastante, só que teve ali os seus defeitos, por isso que não entrou no hall de favoritos. Mas A Aprendiz do Vilão, pra mim, conseguiu superar todas as expectativas. E olha que eu tinha poucas expectativas, porque eu vi comentários muito negativos, sabe? A gringa tava falando mal do livro antes do lançamento no Brasil e eu fiquei com o coração apertado, pensando, será que a autora acertou fazendo 3 livros da mesma história? Será que não vai ficar chato? Mas não, gente, A Aprendiz do Vilão conseguiu ser incrivelmente melhor, pelo menos na minha opinião. Eu tô amando como a autora, ela consegue trazer essa narrativa tão sarcástica, tão engraçada, num conto de fadas que é muito imperfeito. E é por isso que a gente fica tão encantada com essa história. Eu adoro a vivacidade que a autora traz em relação aos seus personagens, principalmente a Ivy, que é a protagonista. É aquela personagem que a gente já se compadece, que a gente se diverte, gosta já no primeiro momento, porque ela é engraçada, ela é divertida, ela é alta astral, muda totalmente o ambiente onde ela chega, então eu gosto de acompanhar esse tipo de protagonista, com certeza uma das minhas protagonistas favoritas desse ano, porque a Ivy é especial, ela realmente faz o livro acontecer. E o vilão, gente, o que dizer do vilão? Nossa, ele é perfeito, assim, sabe? Aquele vilão estereotipado, mas que ao mesmo tempo consegue quebrar os estereótipos. Eu amo, amo, amo tudo a respeito do Tristan, o desenvolvimento dele com a Abby, o relacionamento deles que tá ficando cada vez mais intenso, mas ainda assim lento, mas ainda devagar. Ai, gente, tudo sobre esse livro foi perfeito, eu não tive nenhum problema com ele. Também tem resenha aqui completíssima no canal, porque eu amei. E essa resenha eu indico pra vocês, porque eu tava tão animada, tão feliz fazendo ela, que pra mim foi muito especial contar pra vocês a minha opinião a respeito desse livro. Indico vocês assistirem, pra quem não assistiu ainda. E eu não poderia deixar de fora dessa lista de melhores livros,
porque foi um livro 5 estrelas fácil. Eu finalizei ele com o coração quentinho, querendo começar tudo de novo, de tão perfeito que foi pra mim, sabe? Eu adorei esse livro, estou com muitas expectativas para o terceiro. Espero que ele consiga manter esse alto astral e essa expectativa que eu tô criando. Mas Aprendiz do Vilão pra mim foi o melhor até agora, até mesmo do primeiro, que eu já tinha gostado muito, mas esse daqui, gente, com certeza conseguiu superar tudo. Faltava um livro nessa lista, né? Eu tenho certeza que você foi assistindo esse vídeo pensando, nossa, ela não vai falar desse livro? Nossa, quando é que ela vai falar desse livro? Pois bem, separei o primeiro lugar para o meu digníssimo Divinos Rivais, a minha melhor leitura de 2024. E digo isso com convicção, sabendo que eu iniciei esse livro e eu não tava me envolvida, não tava gostando tanto, demorei para ler, demorei para me inteirar da leitura, vou ser bem sincera com vocês. Vim pra Espanha com ele na metade e quando eu resolvi voltar à leitura mesmo, assim, vou finalizar esse livro só para dizer que terminei, gente, foi papuf. Simplesmente amei, fiquei obcecada. Por isso que eu digo pra vocês que às vezes o que faz a leitura ser boa não é o livro em si, não é a história, mas o momento em que a gente lê ela. Porque eu iniciei esse livro lá no início do ano, lá em janeiro, tipo 2 de janeiro, e eu não tava tão envolvida. Mas eu finalizei ela em fevereiro e eu simplesmente amei. Por isso que tá aqui como primeiro lugar, porque ele é maravilhoso. Então assim, gente, momentos são importantes para as leituras também, tá? Leva sempre isso em consideração. Às vezes o livro que você quer muito ler agora é uma porcaria, mas é porque às vezes você não tá pronta para essa leitura. Mas falando de Divinos Rivais, eu acho que eu não preciso falar mais do que vocês já sabem, porque eu já falei muito sobre esse livro ao longo dos vídeos aqui no canal. Já exaltei demais o trabalho da Rebecca Ross, porém eu precisava trazê-lo mais uma vez aqui para reafirmar o quanto eu amei essa história, o quanto me impactou a escrita e os personagens. É um livro ambientado em uma guerra entre deuses. A gente não sabe direito quando acontece a história, mas a gente sente que foi no passado, que foi lá para 1940, sabe? Dá esse ar pro leitor, pelo menos eu senti isso. E os personagens, o Rowan e a Iris, eles são jornalistas, trabalham no mesmo jornal, só que eles são rivais no trabalho, eles não gostam muito do outro, vivem se implicando. Existe ali uma rusga porque eles são diferentes. O Rowan vem de uma família mais abastada, mais rica, e a Iris teve que caminhar muito para chegar onde ela tá. Então a gente vê ali essas disparidades sociais em relação à vida de cada personagem e as suas vivências, mas eles vão acabar se aproximando bastante porque eles vão se corresponder através de cartas, porém sem saber com quem eles estão conversando. E assim a gente vai ver esses dois personagens se apaixonarem, se abrirem a respeito sobre quem são, sobre seus medos, suas inseguranças. Eles vão se tornar íntimos, vão se tornar especiais um pro outro, e a gente vai se questionando quando que esse romance vai sair do papel. Será que enfim eles vão perceber que eles já se conhecem realmente? E toda a questão da guerra que é levantado, do papel do jornalismo em relatar a verdade, mesmo que essa verdade seja prejudicial ou que ela possa causar pânico, é muito bem trabalhado, é interessante. Mas o que mais gostei nesse livro de fato foi a escrita da autora. As cartas entre a Iris e o Rowan são magníficas. Você consegue sentir a emoção que eles passam através da carta, o que eles querem dizer. Eu me conectei muito com eles através dessas correspondências, por isso que eu gostei tanto do desenrolar do relacionamento deles, porque é um relacionamento muito puro, muito sensível e ao mesmo tempo cru. É um relacionamento que você quer ver aonde vai chegar. Eu amei mesmo a experiência de Divinos Rivais. Não é um livro que eu acho que todo mundo vai gostar, que vai amar, porque ele tem ali as suas delicadezas, os seus aspectos que não é para qualquer pessoa, e eu entendo quem lê esse livro e fala, não é tudo isso, esse livro não foi para mim, não achei nada demais, porque realmente não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ler e ver a mesma coisa que eu vi. Só que esse livro me marcou muito, foi um match da escrita com o momento que eu estava tentando lê-la novamente, os personagens
imagens, o palco de fundo, toda a tensão da guerra. Eu acho que tudo isso realmente contribuiu para que essa história ela fisgasse e ela impactasse muito o meu coração. Então ficou em primeiro lugar Divinos Rivais, esse livro aqui maravilhoso, eu trouxe ele para a Espanha. Fico muito feliz de ter trago porque eu consegui finalizar essa história com um olhar muito diferente do início, né, que eu não tava gostando, e foi aí o meu livro favorito desse ano. Eu não vou parar de falar sobre ele, tá, gente, porque eu adoro. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir Divinos Rivais, mas eu precisava reafirmar o quanto esse livro foi especial esse ano pra mim, e eu recomendo demais quem ainda não leu, quiser conhecer. Gente, esse livro aqui é perfeito, maravilhoso, merece demais estar no primeiro lugar. E estamos aqui então com as nossas 10 leituras favoritas de 2024, os melhores livros do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber se eu te surpreendi de alguma forma, se você já imaginava que eu fosse citar esses livros. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Comenta aqui abaixo e me conta também se vocês já leram esses livros, quais foram os seus favoritos do ano até o momento. Eu vou adorar saber a opinião e conversar com vocês. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que a gente vai fazer retrospectiva, relembrando as decepções, os livros mais quentes e outras categorias que a gente vai nomear aqui no canal. Então, para você não perder os próximos vídeos aqui de dezembro, já se inscreve, ativa as notificações, assim você vai ficar por dentro de quando a gente tiver vídeo novo. E é isso, gente, nos encontramos no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!